final da Copa do Brasil coloca frente a frente Flamengo e Corinthians com dois treinadores que chegaram aos respectivos clubes de maneira bem diferente. Vitor Pereira, técnico internacional, com passagens em países diferentes pelo futebol, pelo mundo, né? E Dorival Júnior, um técnico brasileiro que ficou um bom tempo fora do mercado, sem clube, e que repentinamente acabou assumindo o Flamengo e levando o Flamengo aí a duas decisões depois de um momento de crise, quando o Paulo Souza ainda era o técnico e acabou sendo demitido. Paulo Souza, outro português, a exemplo do Vitor Pereira. Afinal, Paulo Souza saiu, Dorival chegou, fica para o ano que vem, e Vitor Pereira segue no Corinthians? Seriam as melhores escolhas? Como avaliar o trabalho dos dois treinadores? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do Speech. Speech é o novo Futebol Manager. Você pode e deve fazer o download acessando o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. E depois de baixar, você vai fazer o seguinte, vai selecionar Copa Libertadores entre as opções das ligas e entrar na comunidade da nossa promoção, Speech na Liberta, #Glória Eterna. Aí você vai lá e participa, monta seu time, participa do Speech, tá lá a comunidade, e você vai escalar seu time, vai escalar o capitão e pronto, já estará participando. Então fique ligado, porque você vai receber no seu e-mail cadastrado, as informações. E tem prêmio para o primeiro colocado, segundo colocado, para o terceiro colocado, é camisa oficial da seleção, é o FIFA 23, enfim, você vê aqui embaixo da descrição, tudo detalhadinho. O prêmio para o primeiro colocado, para o segundo e também o prêmio para o terceiro colocado. Então, faça o download do Speech e veja, eu já escalei meu time para a final da Copa do Brasil, a comunidade da Libertadores, mas você pode escalar o time para a final da Copa do Brasil também. Então, aproveite, monte seu time, mostre seus conhecimentos de futebol. Final da Copa do Brasil, um combinado Flamengo-Corinthians, evidentemente, e final da Libertadores da América, um combinado Atlético Paranaense e Flamengo, porque são os dois finalistas da competição internacional. Faça o download do Speech e você vai se divertir bastante, mostrar também para os seus amigos, pode competir com eles, que você conhece bastante futebol e sabe montar uma boa equipe, como se espera do Vitor Pereira e também do técnico Dorival Júnior. O Vitor Pereira, eu cheguei a citá-lo aqui como um técnico no começo do ano, quando o Flamengo ainda procurava um técnico, final do ano passado, na verdade, em dezembro de 2021, que seria uma ótima opção de mercado, mas que dificilmente viria para o Brasil naquele momento, porque ele estava no Fenerbahçe, numa crise, acabou saindo do time turco, né, antes até do Natal. Mas as informações que tínhamos dos nossos colegas e fontes lá de Portugal eram de que, a priori, ele não tinha interesse em vir aqui para o Brasil, né? Só que o tempo passou, não surgiu, ao que tudo indica, nenhuma opção mais interessante no mercado, e ele topou vir aqui para o Brasil para comandar um grande clube que é o Corinthians, né? Fez um ótimo contrato, veio para cá e faz um bom trabalho, né? Mas que pode ser melhor, né? Esse jogo de quarta-feira pode ser um divisor de águas. Uma grande atuação, uma estratégia bem montada, um título conquistado, evidentemente muda o patamar, muda a visão de todos e a avaliação do trabalho do técnico Vitor Pereira, que comprovadamente é um cara capaz. Talvez ele precise de mais um ano para poder render mais e colocar suas ideias em prática e fazer com que o Corinthians realmente deslanche, jogue mais futebol, até porque recebeu contratações, reforços importantes ao longo dessa temporada. O elenco hoje é mais forte do que era quando começou o trabalho do técnico Vitor Pereira, que não foi sequer no início da temporada. Ele entrou já com o Campeonato Paulista em andamento, é bom lembrar, isso evidentemente também tem um peso dentro do contexto. Mas também aconteceu isso com o Dorival Júnior, entrou no meio do ano já, com o brasileiro em andamento. Lá na Jovem Pan, no programa Canelada, quando o Paulo Souza foi demitido e assumiu logo depois do Dorival Júnior, eu dei a minha opinião sobre a contratação do atual técnico do Flamengo. Confere aí. Mas assim, eu acho que o contexto importante entender é o seguinte, não é só o técnico, tem muito mais coisa. Então não adianta você contratar técnico lá fora, gente, para trazer para o Brasil e querer que o cara pense igual ao técnico brasileiro, e quando ele começa a fazer as mudanças para as quais ele foi contratado, você não permite que faça, porque os jogadores não querem, porque o outro se incomoda, aí não adianta nada. Então melhor fazer o quê? Contratar o Dorival Júnior, pronto. Pelo menos é um cara que conhece o modus operandi do futebol brasileiro, conhece bem o Flamengo, conhece os jogadores, conhece a diretoria, já trabalhou com esses caras, e acho que vai pelo menos saber onde que ele está pisando, né? E vai tentar apaziguar o clima. Tenho certeza que sábado contra o Internacional, todos estarão na ponta dos cascos, motivadíssimos, correndo, só pimpões, sabe, correndo, brigando pela bola. Deve ser um outro Flamengo, porque é outro técnico. Pois é, naquele momento eu achei que era uma boa, acho que o tempo mostrou que de fato era uma boa opção, dentro do contexto geral. E para o ano que vem? Bem, vai depender muito a continuidade de trabalho do Dorival, do êxito nessas duas finais. Se ele perder as duas, acho que vai ficar uma pressão muito grande, dificilmente ele segue. Mas se ele ganhar, principalmente a Libertadores,
né? Se ganhar as duas, com certeza vai ficar, a não ser que ele vá parar na seleção brasileira. Mas se ganhar principalmente a Libertadores, eu acho que o Dorival terá a oportunidade de seguir fazendo seu trabalho no Flamengo. É a grande oportunidade de sua carreira. Ele já ganhou uma Copa do Brasil com o Santos, que tinha Ganso, Neymar e todos aqueles jogadores, mas já faz tempo, foi em 2010, né? Então é uma oportunidade incrível, uma oportunidade que ele não teve ainda de comandar um elenco que não tem um Neymar, né? Mas tem mais jogadores de qualidade, né? Uma média aí de jogadores de qualidade em várias posições e reservas também. Ele faz um bom trabalho, um treinador que acho que combina com o Flamengo, como eu falei à época, já há 4 meses, esse comentário lá mais de 4 meses, lá na Jovem Pan, no programa Canelada, justamente porque ele tem um perfil de montar times mais técnicos que gostam da bola. Isso combina mais com o Flamengo do que se fosse um técnico de um jogo mais conservador, mais reativo. O Vitor Pereira também é um técnico que tem um histórico de equipes que jogam de forma diferente desse Corinthians atual, mas acabou se adaptando às circunstâncias, com pouco tempo para treinar, com uma maratona de jogos, com uma temporada atípica, com a Copa do Mundo reduzindo ainda mais o período de jogos dos times em 2022. Mas o fato é, Vitor Pereira é um técnico hoje muito qualificado, que pode fazer mais, mas ainda está devendo, né? Ainda mais o primeiro jogo da final contra o Flamengo, eu achei que o Corinthians poderia ter apresentado mais. E o Dorival Júnior é um treinador que busca um espaço maior depois de um período, aí, um hiato em que ele ficou um pouco fora aí dos grandes clubes, tem sua grande oportunidade. Mas o futuro dos dois depende não só do resultado, mas de outras questões. Essa final pode definir que o Corinthians queira, como nunca, manter o seu técnico, em caso de sucesso, de título e de uma boa exibição, mas vai depender também dos interesses dele, do mercado, de como ele se comporta. E no caso do Dorival, as conquistas dos títulos certamente fariam que ele continuasse, mas se perder, dificilmente vai ficar. E eu acho que, de fato, não há como separar uma coisa da outra. Em caso de 2 derrotas, o clima ficará pesado e aí, por mais que ele seja um profissional capaz, seria insustentável. Em contrapartida, se conseguir os títulos, ele terá no ano que vem, inclusive, um elenco um pouco mais limpo, digamos assim, né? Com a saída de velhos jogadores que já estão ali há muito tempo enraizados e que, de certa forma, até criam situações em que ele tem que ser muito político. Pelo menos essa é a minha visão. E aí ele pode até trabalhar de forma um pouco mais tranquila. Esse vídeo tem o patrocínio do Speed, faça o download do Futebol Manager e participe da comunidade da Libertadores. Afinal, se aproxima. Comunidade Speed na Liberta, hashtag Glória Eterna. Você faz o download, participa, monta seu time e mostra que você sabe realmente escalar uma boa equipe de futebol. Pode competir com os amigos, é muito legal. E você viu passando ao longo do comentário os destaques, né, para tudo que você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo, que são os links para canal de cortes, faça a inscrição, clube de membros, participe, apoie o canal, curso online de jornalismo esportivo para todos interessados, uso 360 com produtos do canal também e o blog do Mauro César, onde diariamente escrevo sobre futebol. Nessa quarta-feira, live 8h15 da noite, pré-jogo de Flamengo e Corinthians, e logo depois da partida decisiva da Copa do Brasil, mais uma live, estaremos aqui conversando sobre esse jogo decisivo que vale aí um título de campeão e uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023. É isso, saudações.